Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Silene, estou aqui para dar continuidade ao nosso curso, né? Já terminaram as aulas e agora eu estou fazendo exercícios com vocês para treinar o que vocês aprenderam ao longo das aulas, tá? Então eu vou colocar aqui a primeira, eu estou colocando, imaginando que você num jogo, você de repente você encontrou o Sol junto com a carta dos peixes, tá? O Sol está vinculado ao Ás e os peixes vinculados ao Rei. O Ás fala de sucesso, de êxito, de realizações. O Rei de Ouros fala uma pessoa muito bem sucedida, na verdade já bastante rico e que tem esse cuidado tanto numa quanto na outra, com a arrogância, com uma postura de eu sou tal, eu sou o bambambam, bam, bam, ninguém pode comigo, que é esse tipo de postura, né, que não é agradável a ninguém e é grosseira, né? Que as pessoas elas têm suas competências, têm sua capacidade dentro de onde ela foi formada, enfim. Então não adianta você querer ficar se achando por conta de ter outras pessoas que não atingiram talvez o nível em que você está, enfim. Pelo contrário, a humildade e a disposição de ajudar outros virem a estar do jeito que você está, ela é muito mais nobre do que a postura de eu sou mais eu, todo mundo tem que se curvar a minha passagem, tá? Então, tanto uma como a outra, elas falam que tem esse tipo de cuidado é necessário. Aqui fala do sol, fala da claridade, de você, da visão geral, de você tendo uma visão, e aqui está falando de abundância e prosperidade, ou seja, juntando as duas cartas, está mostrando uma visão clara, né, de como pode investir da melhor maneira. Então é aquele corretor da Bolsa de Valores que fica milionário, é aquele cara que tem uma visão assim fantástica, ele consegue prever, consegue seguir gráficos, enfim, ele é um estrategista assim nato e com sucesso, não é só fazer estratégia e dar com os burros na água não. Esse aqui ele vai longe, tá? Aí a próxima carta que nós temos está aqui, ó. Aí vai ser o Sol com a Dama de Ouros, que a Dama de Ouro, a carta da Dama de Ouro fala dos caminhos, né? Das escolhas, das opções. Você tem uma visão, você tem uma capacidade, você tem um projeto pronto, né? E de alguma forma vai ser possível você desenvolver esse projeto seguindo alguns caminhos. E você talvez já saiba quais são esses caminhos e agora só precisa realmente entrar, se determinar e seguir nele assim numa batida segura, tá? Se a gente colocasse essas duas juntas, né? Você conseguir isso aqui vai ter um êxito financeiro bastante rentável, bastante compensador. Se tivesse assim, é quase a mesma coisa, tá? Aí aparece você visando lucros, visando ganhos, fazendo uma melhor escolha para que isso se processe, que isso aconteça. Aí nós temos aqui o chicote, perdão, a foice. A foice, ela fala, no meu entender, eu coloco a foice como uma carta representativa do trabalho, da força do trabalho, da colheita de tudo aquilo que você conseguiu ao longo do seu processo criativo, ao longo do seu processo profissional, você conseguiu conquistar e ter um resultado. Esse resultado que a gente pode chamar de fruto, que pode ser de falar da colheita que você vai ter diante do seu esforço, né? Do seu merecimento. Aí aqui a gente colocando o caminho, tipo, você seguindo esse caminho em função desse objetivo aqui. Colocando os peixes, fica muito claro você, o trabalho, teu objetivo realmente é aumentar os seus recursos, né? Aqui fala também de uma possibilidade, você precisa cortar talvez algum tipo de gasto, porque a foice ela serve também para você limpar a sua plantação, se estiver dando alguma erva daninha, se estiver precisando tirar alguns galhos secos, colher frutas, enfim. O ancinho ele corta, né? O ancinho. A foice ela corta, ela retira, ela tira o fruto lá da árvore quando ele está pronto a ser consumido, né? Então a foice fala desse tipo de trabalho. Então pode estar falando também dos cortes necessários que você precisa fazer para conseguir chegar a esse resultado. Algum tipo de mudança, tirar alguma situação que pode trazer um custo maior
ou um desgaste por conta disso aqui. Então, quanto mais você deixar sequinho o seu projeto, mais visível ele se torna, mais possível, né? Aí nós temos aqui o livro. O livro ele fala dos estudos, das pesquisas, das descobertas de caminhos que vão, já que está com sol, tá? Descoberta dos caminhos é mais propício a ter o resultado esperado, ao resultado que você pretende alcançar, né? E o livro geralmente fala de estudos, realmente, fala de descobertas. Às vezes ele relata segredos, algum segredo que está vindo à tona, que vai ser colocado à vista de todos. Então, é alguma coisa assim também, né? É para ser visível, para ser descoberto. Aí vamos supor que esteja aqui, né? Isso que vem à tona pode causar esses cortes, pode causar uma colheita prematura de alguma coisa, algum prejuízo, né? Aí aqui, você seguindo o que está aqui, você de repente tendo uma boa colheita. E antes de colher aqui, você se informando direitinho, para depois que... Aliás, aqui você tendo a informação, a forma que você conseguiu chegar a esse resultado e tal, o que você teve que cortar, como é que foi fazendo a contabilidade e tal, para você ter esse resultado aqui. E aqui é você não ter feito o resultado e você vai fazer um estudo de como é que foi esse movimento de plantar, colher, ou produzir, ou projetar, e você ter investido, e como é que ficou e qual foi o resultado, tá? Então, aí aqui continua, aí fica as escolhas mesmo, né? Você tendo tudo o caminho que você vai trilhar para conseguir fazer essa pesquisa, ou ao contrário, ou você estudando para finalmente tomar uma direção, né? Então, aqui já existe um caminho, vamos supor, uma empresa te chamou, e ela quer que você aprenda um outro determinado, mais uma coisa que você não sabe. Por exemplo, você sabe fazer tudo, mas não sabe mexer no computador, então você vai ter que estudar para mexer no computador. Aqui, você já conhece a empresa e você já se preparou em todos os aspectos para você conseguir estar de acordo com a vaga. Entendeu a diferença? Qual é? Tá? Então, vamos lá. Aí, saindo aqui o livro, a gente coloca o caixão. O caixão fala naquela situação visionária, aquele projeto assim que ele vai arrebentar, ele vai ser assim, vai ser fantástico, porque ele vai... Eu chamo muito essa carta de divisor de águas, porque tua vida até aqui era de uma forma. Daqui para frente, diante dessa descoberta, diante dessa mudança, disso que você conseguiu... vamos colocar esse livro aqui, que a gente continua falando dessa mesma linha. Diante desse estudo, desse projeto que você fez, todo baseado em informações importantes, né? Você criou todo um projeto e ele, uma vez apresentado, uma vez checado, uma vez colocado em prática, ele vai trazer para você grandes rendimentos. Geralmente essas cartas elas estão muito voltadas para o financeiro, para o profissional, né? Então ela está falando, esse divisor de águas está falando da condição excelente que você vai ficar, tá? Que você está vindo assim com bastante possibilidade. Falando aqui então, falando que vai ser assombrosa esse crescimento, esse desenvolvimento, quando você tem aqui os peixes. Você tendo os caminhos, você tem muitas opções diante do teu projeto, que é fantástico, você tendo muitas opções de caminhos de crescimento, tá? Quando você fala aqui, você descobriu uma forma completamente nova de atuar onde você sempre atuou, sabe? Você descobrindo de repente aquele pulo do gato, que o pessoal chama de pulo do gato, aquele ponto mágico que fala, nossa, e até aqui eu vim, poxa, se eu tivesse descoberto isso, mas está em tempo, descobriu, então vamos que vamos, porque o sucesso é certo, tá? E o êxito. Aqui também a mesma coisa, o êxito, a possibilidade, o crescimento, o desenvolvimento, mudando tudo, você passando, inclusive mudando talvez de cidade, mudando, aqui não aparece esse tipo de referência, mas provavelmente num jogo mais completo que não seja de estudo, como a gente está fazendo, vai aparecer como é que vai se dar essa mudança, se é uma mudança de casa, se é uma mudança de trabalho, se é uma mudança de objetivo, se é uma mudança em relação a um casamento, porque pode estar referendo também
a um divórcio, onde vai haver partilha de bens, enfim. Então, as outras cartas vão te dar outras direções. Aqui a gente só vai ver, por como a gente está lidando com a carta de paus, de ouros, só vai ver na questão financeira, tá? Aí nós vamos colocar aqui o sol, a alegria e o resultado. Você com muita esperança, muita possibilidade, você assim com a certeza de que vai alcançar o sucesso tão desejado, tão almejado na sua vida, tá? Se fosse uma espécie, se fosse para avisar alguma coisa, se ela vier, esse conjunto de cartas vier, ele representa tudo de bom sim, mas você tem que estar atento para ver se você não está fechando as portas. As portas podem se abrir através da sua postura. Se você tiver uma postura muito arrogante, muito preponderante, muito, pô, eu sou tal, eu sou, sabe, se achando demais, sendo a cereja do bolo, né? Quem tem que achar que você é a cereja do bolo é o povo que está à sua volta. Você não tem que se achar. Você não tem que ser isso. Você tem que ser o melhor que você puder e se desenvolver cada vez mais. Então, o conselho é aqui, ó. Tenha um pouco mais de humildade para você ser reconhecido e abrirem as portas para você. Não fecharem as portas diante da sua postura arrogante ou enfim, grosseira, ou autoritária, ou inflexível, ou irreverente, ou não irreverente, mas irredutível, não é? A palavra que eu quero não é irredutível, é quando a pessoa não é flexível, ela não tem flexibilidade, então ela fica ali numa postura muito inflexível. Vamos botar, eu acho que era inflexível que eu queria falar, tá? Então, cuidado com a inflexibilidade, com essa postura, porque as portas todas podem se abrir se você for uma pessoa humilde, simples e realmente está disposta a fazer onde você estiver crescer e as pessoas no seu entorno crescerem juntos. Nós temos aqui também os pássaros. Isso aqui, eu queira ou não, remete a alguma coisa sua relacionada a ganhos, né, a profissional, falando de propaganda, falando da divulgação, falando do seu projeto, da sua ideia, do seu trabalho, ele ir parar em lugares diversos, né? Porque os pássaros eles voam, as andorinhas, principalmente representadas nesse baralho, como eu sempre falo, elas voam quando o tempo está chegando o inverno, o outono e o inverno, elas vão atrás de onde está começando o verão e primavera e verão, porque elas querem a temperatura, elas querem o sol, elas querem as sementes, os frutos nas árvores. Então elas saem de um ponto, deixam tudo para trás em função dessa possibilidade de continuar sobrevivendo. Então é uma sobrevivência, mas aqui a gente remete à propaganda, porque elas são barulhentas, elas vão levar, com elas está levando semente de um lugar para outro, está levando, né? Então ela tá levando informação, além do que também tem a questão da fofoca. Então você tem atenção que tipo de site você está divulgando. E o Seis de Ouros fala, eu esqueci de falar das outras cartas, peraí. O Seis de Ouros, ele está falando daquela pessoa que ela está sendo muito diligente em relação à capacidade de obter recursos, de possuir recursos, de juntar dinheiro, de pagar as contas e conseguir fazer uma poupança, de conseguir comprar um automóvel, uma casa, ter uma vida confortável, pagar boas escolas para os filhos. Então, essa carta aqui, ela aponta nessa direção. E isso aqui fala de propagandas de todo tipo, qualquer tipo de divulgação que seja feito, fofoca, intriga também, aquela pessoa que gosta muito de ficar olhando pela janela, tomando conta da vida dos outros, ela está muito referencial, ela se refere também a casais, né? Você sabe, quando ela cai, dependendo da situação, ela está se referindo a um casal, enfim, tá? Aqui, vamos voltar um pouquinho, só um pouquinho aqui. Eu falei do Ás, eu falei do rei, né? A dama de ouros é uma mulher, representa uma mulher boa, carismática, ela é companheira, ela é respeitável, ela tem, como eu vou dizer, uma mulher bem-sucedida, é uma diretora de empresa, é uma mulher que ela tem uma posição, ela tem o respeito pela posição que ela ocupa, independente dela ter um título, tá? Vamos falar assim, toda mãe ela é respeitada, então ela tá ali, ela tem aquela respeitabilidade, a mãe então vai ser respeitada, não vem na balança
o peso, se ela é boa mãe, se ela é má mãe, se ela maltrata filhos, se ela é madrasta, não vê isso em peso. Ela está representando essa possibilidade, essa capacidade, esse lugar que ela ocupa de mãe. Boa ou ruim, ela tem autoridade, né? Aqui é o valete de ouros. O valete de ouros fala de um companheiro, de um amigo que tá disposto a te ajudar, a te dar suporte, a seguir junto com você, levanta lá sua bandeirinha e te apoia em todo sentido. É um amigão, né? E pode ser um ótimo sócio. Os livros, o 10 de ouros, ela é uma carta excepcional. Ela além de ser a carta que traz de maior valor, é, é, que fala dos recursos, né? O peixes seria o magnata. Essa carta aqui representaria um magnata. Esse aqui representa uma pessoa muito bem sucedida, talvez não um magnata, mas muito bem sucedida. A grande vantagem dela é que quando ela cai, todas as cartas do entorno que tenha algum ponto que pode abalar negativamente a situação, o contexto vivido e que está sendo vivido, esse 10 de copas de ouros, ele serve assim como se fosse um trunfo, ele minimiza o peso que essas situações poderiam trazer para o seu momento presente, né? Nós temos aqui o 9 de ouros, que o 9 fala dessa abundância, dessa prosperidade, desse crescimento financeiro, culminando nessa riqueza aqui, tá? Então, você tem aqui o 9 de ouros falando disso. O 8 de ouros vem falando da riqueza, da possibilidade, da fartura, abundância e tal, sendo que existe uma preocupação, se você não estiver atento, se você não tiver cuidado, você pode perder um dinheiro aqui sabe, uma quantia importante, né? Uma quantia que vai fazer muita diferença se você ficar sem ela, tá? É o 8 então é aquilo que eu falei. Seja humilde em vez de arrogante, seja gentil em vez de grosseiro, seja carismático pro lado do bem, não carismático pro lado do mal, tá? Sem petulância, sem aquela postura, eu sou o bambambam, né? As andorinhas, elas falam da condição financeira de outro. Isso aqui, existem pessoas que, independente da situação financeira dela, o que mais conta para ela é a sua situação financeira. E se ela puder, de alguma forma, tirar alguma vantagem, me empresta, faz um empréstimo para mim, e depois nem te pagar por conta de saber que você tem pra caramba, ela julga que você tem pra caramba, independente se você tem ou não, mas isso aqui é uma pessoa que tem essa tendência aí, que ela é fofoqueira, fica de olho no que você pode dar para ela de bom e tal. Então, quando você tem aqui o sol, e aí a gente estava falando que vem o 7 de ouros, no caso, né, que são essas pessoas interesseiras ou fofoqueiras, ou que vão fazer, porque de qualquer forma, mesmo que elas sejam pessoas não agradáveis, vamos falar assim, pessoas desagradáveis, só dela estar falando em vocês, não vai atingir só pessoas desagradáveis como elas, pode atingir muitas pessoas que fazem como eu, por exemplo, que se eu recebo uma notícia de que alguma coisa não presta, eu vou verificar por que falaram que não presta. E tem pessoas que falam que presta? Tem. Então, qual é ser realmente a síntese da história? O que está acontecendo porque esses não gostam e o que está acontecendo porque esses gostam? Então, você vai lá, aí você tira a sua conclusão pessoal. Aí sim, aí você sabe o peso, né? Botou na balança, tem esses dois pesos, porque tem gente que julga só por isso aqui. Esse aqui pensa como eu, esse aqui falou, é da minha rede, esse aqui é meu colega, se ele falou, eu confio, não é por aí. Tá? Então você tem uma notícia que ela pode não ter a menor verdade, não está baseada em fatos e tal. Então aí você cria uma possibilidade até de se dar mal no contexto, né? A pessoa pegar emprestado e não te pagar, ou você não, a pessoa dizer que você tem o que você não tem. Então é uma carta assim bem que você tem que estar atento. E quando isso chega numa pessoa que vai buscar a verdade, vai tentar descobrir se é fato ou não aquilo que você falou ou que ela ouviu falar, então sim, também vai valer a pena, porque você vai ser divulgado também por pessoas que falam, não, ele é bom, então eu vou lá, porque falaram que era ruim, porque fez isso, porque fez aquilo. Falou, poxa, essa pessoa trabalha com isso? Que interessante, eu estava procurando alguém, será que ele é ruim mesmo? Aí eu entro em contato, aí você faz um trabalho excelente, maravilhoso, que era tudo que eu precisava. Então, a campanha ruim
que foi feita por elas acabou levando um cliente a mais para você. Então é uma boa, que nem aquele ditado, falem bem ou falem mal, falem de mim, né? Que é a forma de você ser divulgado. Aqui está falando como eu falei, eu acho que eu falei no comecinho, sobre o 6 de ouros, que é aquela pessoa que ela está sendo muito organizada na questão financeira, né? Tá sendo muito responsável com a vida material que ela abraçou, né? Trabalha, é diligente, é pontual, responsável, gosta do que faz. Se não gosta, mesmo não gostando, faz da melhor forma que ela consegue fazer, sem má vontade, sem desânimo, sem ansiedade. Ela vai fazendo dentro de uma calma, de uma serenidade para conseguir, porque o trevo ele fala de sorte, ele fala de possibilidades, ele fala de situações boas que podem estar vindo para você. E você tem que estar muito bem para aproveitar, porque pode ser um lapso de tempo que vai entrar uma pessoa ali e vai olhar para você e falar, poxa, cara, você era tudo que eu estava procurando. É muito raro acontecer, mas é bom você estar preparado, porque pode acontecer com você, tá? Então, basicamente, o baralho de ouros, ele fala sobre essas situações, né? E lógico que aí você vai fazendo esse tipo de estudo, né? Vai tentando fazer esse tipo de conexão, vai treinando com o baralho que eu ensinei vocês a fazerem em outra aula, que é o baralho que eu chamo de curso BCL, né? Que é o baralho, pegando baralho plástico, né? Eu ensino vocês a fazerem esse aqui, que tem as informações sintetizadas de cada uma das cartas. Eu ensino você a fazer o baralho mesmo, né? Que é esse baralhinho aqui, que você prepara ele quando você está preparando ele, você está criando o oráculo, que aí você está criando um vínculo energético com os seres espirituais. E eles vão te trazer a orientação devida, tá vendo? Que ele já está 6 de espada. Ah, bom, não está na ordem não, ele está fora de ordem, tá? Então você vai ali, porque que eu ensino a fazer isso, como você vai manusear muito para estudo, ele sendo plástico, ele vai ter uma resistência, então você vai poder embaralhar fácil, você vai misturar ele com facilidade e tal, e você vai conseguir fazer isso aqui para tirar, né? E se você quiser embaralhar da forma que as pessoas embaralham também, enfim, tá? Então, esse é o nosso finzinho do estudo das cartas de ouros. Agora vou colocar, amanhã eu vou colocar outros naipes, né? E vamos que vamos. Muito prazer ter estado com vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido e tenha sido útil, que vocês treinem bastante e que vocês curtam o canal. Eu coloco aqui diariamente, eu coloco alguma coisinha para estar dando material para vocês estudarem, para pessoas pesquisarem, né? Então eu estou diariamente colocando, além desse curso aqui, né? Tem 5 apostilas, tem 5 vídeos que são assim intensos, são longos por conta do que eu estou ensinando. Eu considero que é o curso intensivo do baralho, tá ali. E aqui, isso aqui é uma continuidade que a gente vai trabalhando com os exemplos, como é que vocês vão estudando, enfim, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, um beijo no coração e até breve.